Muito tem se falado sobre o Mickey cair em domínio público, mas antes de sair usando o camundongo por aí, não se esqueça que a Disney tem excelentes advogados. E é bom conhecer um caso bem emblemático. Em 1971, um grupo de cartunistas lançou uma paródia do Mickey, uma história em quadrinhos em que o camundongo aparecia em situações adultas. Isso despertou a fúria da Disney, que partiu para cima dos quadrinistas que se denominavam os Air Pirates, ou Piratas do Céu. O líder dos Air Pirates era Dan O'Neill. O'Neill, nascido em 1942, tinha um pai que era da Marinha, algo que, segundo ele, o fez ser uma pessoa que ficava bem à vontade em situações diferentes, mas desconfortável quando as coisas estão estáveis. Ele vivia se metendo em brigas em escolas, sendo expulso de várias delas. Incentivado pela mãe, ele desenhava bastante e era um grande fã de quadrinhos como o Pogo e também os quadrinhos com patos que Carl Barks fazia para a Disney. Em 1964, aos 21 anos, ele lançou a tira Odd Bodkins. Odd Bodkins abordava várias questões filosóficas, e aos poucos a tira foi ficando cada vez mais alinhada com a contracultura norte-americana dos anos 60, com várias referências à Guerra do Vietnã, ataques a Nixon e também várias menções a entorpecentes. O'Neill tinha atritos constantes com os editores do jornal Chronicle. Em 69, o Chronicle o demitiu. O'Neill disse que foi por causa dos seus posicionamentos políticos. Já o Chronicle afirmava que isso foi apenas uma medida para substituir uma tira obscura por uma já famosa nacionalmente, a Miss Peach. O jornal recebeu diversas cartas de fãs reclamando e acabou recontratando O'Neill. Gente dentro do jornal suspeitava que um amigo de O'Neill, que era professor de escrita criativa na Universidade de São Francisco, pode ter movimentado seus alunos para escreverem essas cartas. Alguns meses depois, ele foi demitido novamente, dessa vez por furar vários prazos e por estar alienando eleitores de todos os lados do espectro político. Um dos editores mandou uma carta para O'Neill lamentando que Odd Bodkins tinha tanto potencial para promover o diálogo, a compreensão, mas que ele estava preferindo difamar figuras como Abraham Lincoln. Em uma entrevista logo depois da sua segunda saída do Chronicle, O'Neill brincou que talvez seria o momento de desistir de ser um cartunista famoso e tentar algo diferente. Quem sabe, talvez ir para a cadeia, como alguns dos meus amigos. O'Neill teve a ideia de montar uma cooperativa de quadrinistas. Ele se sentia isolado fazendo Odd Bodkins e agora queria trabalhar com gente. Ele não tinha amizade com os cartunistas da turma de Robert Crumb, que eram os grandes nomes dos quadrinhos underground, então ele teria que formar o seu próprio grupo. Em 1970, no festival de rock Sky River, O'Neill conheceu alguns cartunistas. Ted Richards, Bob London, Gary Hall Green e Sherry Flanagan. Depois do festival, O'Neill mandou uma carta para Bob London falando sobre os seus planos e acrescentando: "Chega aí, vamos ficar ricos." Para esses cartunistas, que era tudo gente que ainda estava procurando por alguma grande oportunidade, O'Neill era alguém respeitável. Ele já tinha publicado uma tira em um jornal. London foi atrás dos outros cartunistas, se esforçando para convencer os mais incrédulos de que, ao lado de O'Neill, todos eles iriam se tornar cartunistas famosos. Com um grupo reunido, O'Neill começou a falar sobre as suas ideias. A principal coisa que ele queria fazer era sátiras com personagens Disney. A Disney simbolizava todos os alvos prediletos da contracultura: valores familiares, patriotismo, puritanismo, consumismo e conformismo. O'Neill já tinha parodiado personagens Disney em Odd Bodkins. Mas em Odd Bodkins essas paródias tinham um outro propósito. Elas eram parte de uma estratégia de O'Neill. Na época, O'Neill estava em uma disputa contra o jornal Chronicle para conseguir os direitos dos seus personagens. E aí ele pensou que se ele colocasse personagens Disney, ele seria processado por infringir direitos autorais
E aí o jornal se sentiria forçado a entregar o copyright dos personagens de Odd Bodkins para evitar problemas legais para o jornal. Ele fez algumas tiras com personagens Disney, mas a Disney ou o ignorou ou não teve ciência disso. Então não teve nenhum processo por parte da Disney dessa vez. E ele eventualmente conseguiu os direitos de Odd Bodkins. Mas agora, nesse novo projeto, paródia com personagens Disney era o centro da coisa toda. A começar pelo nome, Air Pirates, que eram vilões que enfrentaram o Mickey em quadrinhos dos anos 30, feitos por Floyd Gottfredson. Bob London tinha medo de ter problemas com direitos autorais e preferia desenvolver os seus próprios personagens, como o Dirty Duck. Mas O'Neill o assegurou que já havia conversado com advogados na época em que usou personagens Disney em Odd Bodkins. E ele falou para London que os advogados o garantiram que era tranquilo usar personagens Disney porque eles já haviam caído em domínio público. Isso ele estava falando em 1970. E que os personagens que não estavam em domínio público poderiam ser parodiados tranquilamente porque eles estariam protegidos pela primeira emenda da Constituição norte-americana, que garantia liberdade de expressão. London acreditou em tudo isso que O'Neill estava falando porque O'Neill era o cartunista experiente. Ted Richards também tinha suas dúvidas. Ele também achava que a Disney merecia ser criticada porque ela praticava uma usurpação corporativa da narrativa americana, mas achava que a melhor forma de derrotar a Disney no imaginário coletivo seria fazendo personagens melhores e histórias melhores. Mas suas opiniões não eram suficientes para vencer a influência de O'Neill no grupo. Os Air Pirates se mudaram para um prédio que antigamente era um quartel de bombeiros e agora era de propriedade da produtora de Francis Ford Coppola. Esse quartel-general dos Air Pirates vivia cheio de amigos de O'Neill e substâncias ilícitas e tinha sempre festas acontecendo lá. O'Neill desaparecia frequentemente, às vezes por dias a fio, mas quando estava por lá, ele era o líder da coisa toda. Ele falava de planos mirabolantes para distribuir os quadrinhos, como despejá-los de balões dirigíveis ou contratar os sem-teto da vizinhança, vesti-los de policiais e botá-los para vender os gibis por aí. Ele queria que o grupo aperfeiçoasse os dons artísticos, copiando gibis do Tio Patinhas, da Luluzinha e do Gato Félix. Ele arrumava essas revistas em uma loja de quadrinhos, trocando artes originais de Odd Bodkins pelos gibis. As primeiras publicações dos Air Pirates eram compilações de tiras já publicadas anteriormente de Odd Bodkins, ao lado de quadrinhos novos do resto do grupo. A revista foi lançada com o título Dan O'Neill's Comics and Stories, uma clara referência à revista Walt Disney's Comics and Stories. Personagens Disney apareciam nas capas, praticando atos de violência uns contra os outros. Em julho de 1971, eles lançaram a primeira edição do título mais infame do grupo, Air Pirate Funnies. A editora na capa era Hell Comics, uma paródia da Dell Comics. Mas na verdade a editora era a Last Gasp, que já havia lançado alguns quadrinhos underground. A imagem da capa foi copiada de um livro do Mickey chamado Mickey the Mail Pilot. Uma segunda revista foi lançada em agosto. A tiragem das duas edições foi algo entre 15 a 20 mil cópias. O interior dessas revistas mostrava Mickey e vários outros personagens Disney envolvidos em situações adultas, tudo o mais distante possível da forma como a Disney retratava os personagens. Naquele tempo, no comecinho dos anos 70, a Walt Disney Productions já acumulava mais de 1.700 processos envolvendo alguma questão de copyright. Em 1966, um pôster pornográfico com personagens Disney, feito pelos cartunistas Paul Krasner e Wally Wood, foi inicialmente ignorado pela Disney, mas o pôster acabou ficando bem popular entre os dormitórios dos universitários dos Estados Unidos. E aí a Disney processou a editora que publicava o pôster.
O'Neill contou que ele próprio deu cópias dos quadrinhos para alguém que ele conheceu numa festa que seria filho de um executivo da Disney. O'Neill: nós os chamamos para briga. Para que arrumar uma briga se ninguém vem? Vários dos Air Pirates afirmam que foram procurados por agentes do FBI, mas registros apontam que foi um simples servidor público que lhes deu uma intimação. A Disney estava pedindo para que eles parassem de imprimir, fazer, fabricar, publicar, vender, anunciar ou exibir as revistas Air Pirate Funnies ou qualquer outra com personagens Disney. Pediam $5.000 por cada infração de copyright, ou seja, para cada personagem usado, $100.000 de danos de cada uma das partes mencionadas no processo, entregar todas as revistas impressas e pagar os custos dos seus advogados. Entre os cartunistas, Sherry Flanagan ficou de fora, porque seu nome não apareceu em nenhuma das revistas publicadas. A Disney afirmava que seus personagens foram desenvolvidos com muito esforço e com grandes quantias de dinheiro. Eles representavam inocência e alegria e os acusados queriam ridicularizar tudo isso. E que isso ameaçava os negócios da Disney. Deixar o trabalho dos Air Pirates continuar causaria danos irreversíveis à reputação, aos negócios e à imagem pública da empresa. O juiz mandou suspender temporariamente a produção e a disseminação dos quadrinhos até um julgamento. Os advogados da Disney esperavam resolver tudo em uma questão de dias. Mal eles sabiam quanto eles estavam errados. Para sua defesa, os Air Pirates contrataram o escritório Kennedy Ryan, que defendiam vários radicais de esquerda, pornógrafos, resistentes de convocação e Timothy Leary. Contrataram também Albert Morse, que foi advogado de Robert Crumb, quando o cartunista processou quem estava copiando o seu Keep on Trucking. Os advogados estavam dispostos a fazer a defesa de graça, mas os Air Pirates prometeram que pagariam. Spoiler, os advogados nunca receberam um centavo. Para conquistar apoio popular, os Air Pirates e seus advogados organizaram uma coletiva de imprensa. A posição que eles queriam declarar era a de que eles tinham liberdade para copiar qualquer coisa, contanto que acrescentassem algo a mais naquilo. O'Neill disse para os repórteres na coletiva que Mickey Mouse não foi um personagem bem sucedido. Ele não tinha personalidade, mas ele foi sucesso como marca registrada para as tranqueiras da Disney, os produtos Disney. Mas eu posso dar personalidade para aquele rato. Como artista, estou preocupado com a imagem daquele rato presa na minha cabeça desde criança. Segundo Richards, a coletiva não foi um sucesso. Ele admite que estavam todos chapados na ocasião e sem muito o que dizer. Diante do juiz, a defesa dos Air Pirates tentou retratá-los de uma forma bem respeitosa e positiva, fazendo comparações com a tradição dos burlesques do século XVI. Comparações também foram feitas com Cervantes e Shakespeare. Falaram sobre a natureza do humor e da paródia, que seria a justa posição entre algum trabalho previamente conhecido com algo novo, e que a referência original precisa ser clara o suficiente para que a paródia seja bem sucedida. E afirmaram que o trabalho dos Air Pirates era apoiado em crítica política e estética, todos argumentos refutados pelos advogados da Disney. O processo se arrastou durante um bom tempo, e enquanto as coisas se desenrolavam na justiça, os Pirates tentaram tocar projetos próprios. O'Neill desapareceu por um tempo na Irlanda, onde colaborou com jornais e rádios escrevendo sobre a tensa situação política na época. Ele é descendente de irlandeses, assim como Walt Disney. Ele também fez uma cobertura em quadrinhos dos acontecimentos em Wounded Knee e, ao lado de seus pais, ele lançou um livro de lições de desenho que conseguiu um sucesso considerável e que é republicado até hoje. Quando ele voltou para reencontrar os Pirates, sentiu que aquele clima de trabalho em grupo não estava mais lá. Tinha um ressentimento no ar por O'Neill ter ido embora do país durante a luta contra a Disney e também pela imprensa estar retratando a batalha legal como Disney versus Ben O'Neill e os Air Pirates, como se os outros fossem meros acessórios dele. Bob London publicou cartoons na National Lampoon e Hal Green estava trabalhando como caricaturista de rua. Em dezembro de 1974, foi feita uma audiência para tentar fazer um acordo.
Quem aceitasse o acordo ficaria proibido de publicar os quadrinhos, teria que entregar os originais e qualquer material de reprodução que estivesse em sua posse e ficaria com uma dívida de $85 mil. Só que ficaria combinado que quem aceitasse o acordo, se seguisse todas as condições, a Disney não cobraria a quantia. O'Neill não quis, ele queria continuar brigando com a Disney na justiça. Richards também não fez o acordo, em lealdade a O'Neill, e também porque afirmava que a paródia que ele fez com os Três Porquinhos da Disney estava usando personagens que eram tradicionais. Então ele queria continuar na briga também. O'Neill, na verdade, aconselhou London a aceitar o acordo. Só que London, que era casado com Flanagan, ouviu dela um discurso sobre a primeira emenda e sobre lealdade em relação a O'Neill. Na época, o casamento ia mal, então ele optou por concordar com ela e continuar na briga. Hal Green aceitou o acordo, ainda que se sentindo bem culpado por trair o grupo. Durante o processo, os Air Pirates ganharam todo um glamour de foras da lei entre o pessoal do underground. Mas ao longo dos anos em que o caso se arrastou, isso foi se desgastando. E também durante o processo, o cenário mudou para os quadrinhos underground. Novas leis proibindo a comercialização de certos equipamentos para o consumo de drogas levaram ao fechamento de várias headshops, que eram grandes pontos de venda para quadrinhos underground. E muitos dos quadrinistas dos underground comics partiram para outras direções em suas carreiras. Richards estava tentando terminar a faculdade e lançar uma coletânea de contos. Bob London seguiu como cartunista e acabou se divorciando de Flanagan. O'Neill ganhou o prêmio Yellow Kid no 11º Congresso Internacional de Cartunistas e Animadores em Lucca, na Itália. Flanagan e London também ganharam um prêmio em outros anos. Segundo O'Neill, os outros Pirates ganharam prêmios por serem grandes artistas. Ele ganhou por ser estúpido. Enfrentei a Disney. Levei os quadrinhos para lugares em que nunca estiveram. O julgamento, que estava com uma data marcada, foi adiado para 11 de agosto de 1975. Por um problema de comunicação entre os advogados dos Air Pirates, uma papelada necessária não foi enviada dentro do prazo, algo que um dos advogados da Disney fez questão de usar durante o julgamento, falando que era característico do comportamento do grupo. Por fim, o juiz decidiu que os copyrights da Disney davam à empresa o direito exclusivo de decidirem como os personagens poderiam ser representados. Reconheceu que era improvável que os quadrinhos dos Air Pirates poderiam ser considerados algum tipo de competição para a Disney, como um dos advogados da Disney tinha tentado argumentar. Mas o objetivo dos Air Pirates de minar a imagem pública dos personagens Disney já faria dano o suficiente para o marketing da Disney. O'Neill, Richards e London ficaram proibidos de infringir em copyrights e trademarks da Disney e deveriam entregar para os advogados da empresa qualquer material infrator em posse deles. E o juiz marcou uma outra audiência para definir o quanto os Air Pirates deveriam pagar para a Disney entre danos e custos de advogados. Uma opção dentro da lei dos Estados Unidos seria o da parte infratora entregar os seus lucros como reembolso das perdas. Isso não seria possível nesse caso porque não conseguiram comprovar que os Pirates tiveram algum lucro com as revistas. Os advogados da Disney queriam que os Pirates pagassem $5 mil por cada infração. Foram 38 infrações, uma para cada personagem Disney. Seria então um total de $190 mil e mais $22.292,50 por custos dos advogados até aquele ponto. Os advogados dos Air Pirates tentaram argumentar que a Disney não tinha evidências de prejuízo e nem de baixas nas vendas e nem da diminuição da sua reputação perante o público. Falaram também que os Air Pirates agiram de boa fé, acreditando que estavam protegidos pela primeira emenda e pelo Fair Use para expressarem ideias politicamente e socialmente importantes. O juiz mandou O'Neill, London e Richards pagarem o que a Disney pedia. Os Pirates tentaram recorrer na Corte de Apelação Federal. Enquanto o caso seguia por lá, os Pirates organizaram um fundo de defesa.
vendendo artes originais. Eles emitiram comunicados para a imprensa dizendo que se a medida de proibição passasse a ser permanente, a liberdade de todos os humoristas, satiristas e parodistas estaria seriamente ameaçada. Os Pirates aproveitaram uma novidade da época, as convenções de quadrinhos, para divulgarem a luta e tentarem arrecadar algum dinheiro. Os Pirates também perderam na apelação. Em 20 de abril de 1979, a Disney entrou com um pedido para retirar algumas de suas queixas. Com a medida de proibição valendo e seu dinheiro por danos praticamente garantido, já estava bom o suficiente para a Disney, que queria encerrar logo o assunto. Os Pirates não se opuseram, mas aí O'Neill lançou uma nova revista. Deprimido depois do seu segundo divórcio, ele conta que quando começaram a sair as decisões desfavoráveis para os Pirates, isso, na verdade, despertou nele a vontade de brigar. Nas palavras dele, quando você está perdendo 190 mil no poker, você aumenta. Segundo ele, perder era o seu plano desde o início. A Disney agora estava exatamente onde ele queria. Depois da apelação no federal, a única coisa que faltava para a Disney seria botar O'Neill na cadeia. E, pela lógica dele, ser preso nos Estados Unidos por desenhar um rato causaria toda uma revolta popular que forçaria o juiz a mudar a sua interpretação do que poderia ser considerado infração de copyright. Seria a forma dele de salvar seus amigos Air Pirates. A nova paródia foi publicada dentro da revista The Coevolution Quarterly, publicação de Stuart Brand, um dos Merry Pranksters de Ken Casey. Nessa nova história, O'Neill desenhou Mickey e Minnie defendendo os Air Pirates. Eles contam que chegaram no fundo do poço depois de anos de fama e abusos de substâncias e casos extraconjugais, e que aí os filhos do casal contrataram um grupo de artistas, os Air Pirates, para sequestrá-los e submetê-los a um programa intensivo com psicodélicos para reabilitá-los. Mickey, então, é jogado em uma série de alucinações em que ele confronta a violência dentro dele e os seus desejos. Então, todos os eventos mostrados em Pirate Funnies teriam sido benéficos para Mickey e Minnie. Mas agora a Disney queria prender os Air Pirates, e Mickey e Minnie estavam saindo em defesa dos seus grandes salvadores. Na história é questionada a lógica da decisão judicial, em que ponto a semelhança com o original passa a ser considerado uma cópia. Quantos dedos na mão de um personagem são necessários para constituir uma cópia? A Disney, então, entrou com um pedido para que O'Neill e Branch, o dono da revista, fossem multados e acusados de desacato à corte, o que poderia dar cadeia. Afirmavam que o trabalho mais recente de O'Neill mostrava um total desrespeito pelo processo judicial e que, se medidas drásticas não fossem tomadas, ele iria continuar fazendo isso e encorajar outros a seguirem seu exemplo. Os advogados que estavam defendendo os Air Pirates até aquele ponto, entraram com pedidos para serem removidos das responsabilidades de defenderem os cartunistas, mencionando que não eram pagos há anos. London, a essa altura, estava até tendo algum sucesso como cartunista, tendo seu trabalho publicado em revistas como a Esquire, Playboy e New York Times. Ele estava tentando fazer algum acordo com os advogados da Disney, mas quando O'Neill lançou a nova história, os advogados da Disney presumiram que London estava envolvido e pararam com as negociações. Richards estava tendo sucesso com uma tirinha chamada Mellow Cat, e a Hanna-Barbera estava com a intenção de comprar o personagem para fazer um desenho animado. É incerto se a Hanna-Barbera desistiu da compra por causa dessa reviravolta, no caso, mas eles pularam fora ao redor dessa época. Os Pirates arrumaram novos advogados. A nova advogada de London tentou argumentar que ele era muito jovem e estava apenas seguindo as orientações de O'Neill, que o teria assegurado de que seus medos em relação a problemas com direitos autorais eram infundados.
Para um jornal, O'Neill seguiu expressando sua revolta. Por que eu não posso fazer sátira do Mickey Mouse se eu posso fazer sátira da bandeira, da torta de maçã, dos presidentes, da Ave Maria, do Cristo? A Disney é tão grande que eles nem sabem o que eles estão fazendo. Eles processam qualquer coisa que parece com um rato. Perguntado se ele pretendia continuar desenhando Mickey, O'Neill respondeu: "Eu não suporto esse troço. Só me envolvi nisso por um vago interesse pela primeira emenda. Tem outras pessoas nesse país que podem desenhar ratos. Eu não vou. Odeio ratos. Achei 4 deles na minha cozinha semana passada." Robert Beerbaum, um fã, ajudou O'Neill a organizar o MLF, uma sigla que significa Frente de Libertação do Rato. Eles fabricaram camisetas com paródias do Mickey e levavam em convenções e eventos. Inclusive, eles escolhiam várias que poderiam ter algum representante da Disney, esperando por alguma situação de conflito para que a mídia pudesse cobrir e seguindo aquela lógica que ninguém ia querer torcer para o Golias numa luta entre Davi e Golias. Não se sabe se realmente teve algum conflito público em eventos assim. Eles entraram em contato com vários cartunistas, pintores e até ex-empregados da Disney, pedindo para os artistas doarem artes envolvendo algum rato, poderia até ser o Mickey. Eles contaram que o juiz tinha dito para eles que todo mundo tem direito de parodiar um personagem protegido por copyright uma única vez. Isso era mentira, o juiz não falou nada disso. Eles pegaram essas camisetas de artes originais e rodaram os vários eventos de quadrinhos tentando arrecadar fundos. O'Neill foi convidado para um painel na Comic Con de San Diego sobre sátira e paródia, onde tentou defender sua posição. Ao que se sabe, Harvey Kurtzman e Mort Walker, que também estavam no painel, não concordaram com as opiniões de O'Neill. Em outro painel, um sobre quadrinhos underground, O'Neill despejou várias mentiras para o público, como a de que o Mickey já estava em domínio público, e uma explicação bem errada sobre fair use, de que você poderia fazer qualquer coisa com um personagem protegido por copyright, contando que não seja visando lucro. O'Neill aumenta bastante as histórias e as entrevistas dele costumam ser bem desmentidas por outros Air Pirates e outros envolvidos no processo. Por exemplo, ele conta uma história que ele entrou no tribunal com uma banana no bolso como se fosse uma arma e que ele foi sacar essa banana e os seguranças pegaram ele pelo pescoço. Ninguém confirma essa história. Mas tem uma outra história que parece mentira, mas tem uma foto confirmando. A MLF confeccionou um fanzine e entregou para o estúdio da Disney em Burbank. E aí tinha um amigo de O'Neill que trabalhava na limpeza do estúdio e deixou O'Neill e outros amigos entrarem lá. E lá eles teriam sido recebidos por alguns artistas Disney com uma festinha. E O'Neill teria fumado um baseado com os pés na mesa que pertenceu ao Walt Disney. Existe essa foto de Dan O'Neill desenhando Mickey em uma prancheta de desenho no estúdio da Disney. Em 18 de janeiro de 1980, a Disney queria colocar um ponto final nessa história de uma vez por todas e oferecer um acordo para O'Neill. Seria aquela coisa que Hal Green aceitou. Ele teria que ficar sem desenhar o Mickey e outros personagens Disney, teria uma quantia pairando sobre ele, mas se ele cumprisse com o combinado, a Disney não cobraria o dinheiro. Na verdade, um representante da Disney até comentou com a imprensa que O'Neill não teria de onde tirar o dinheiro se eles o cobrassem. O pedido para ele ser acusado de desacato foi negado. O'Neill e os Pirates aceitaram o acordo. Curiosamente, depois do caso, 2 dos Pirates chegaram a prestar serviço para a Disney. Gary Hal Green, atuando como ilustrador, desenhou alguns cartões postais para a Disney. E Bob London, que seguiu fazendo seus quadrinhos, nos anos 80 fez artes para alguns produtos Disney. Ele também desenhou a tira do Popeye para King Features entre 86 e 92. No meio dos anos 70, com o processo da Disney ainda em andamento,
Ele próprio tentou ir atrás de se defender contra infração de copyright. Teve um filme animado chamado Down and Dirty Duck, que ele afirmava ser uma cópia do seu Dirty Duck, mas ele não conseguiu nada. Sherry Flanagan, que dos Air Pirates foi a que saiu mais ilesa, continuou fazendo seus quadrinhos. Ted Richards depois entrou na publicidade, onde foi muito bem sucedido. O'Neill voltou a fazer quadrinhos, publicou alguns no National Lampoon e também voltou para o jornal Chronicle, aquele que o demitiu 2 vezes, para um período de 5 anos. Ele fez aparições em 2 documentários, o Comic Book Confidential, de 1988, e o RIP, a Remix Manifesto, de 2008. Nos 2 ele falou sobre o caso, distorcendo um pouco os fatos. Questionado sobre por que ele encarou uma batalha judicial que ele não teria como vencer e por que ele prolongou a luta por tanto tempo, ele respondeu: fazer uma coisa idiota uma vez é mera estupidez. Fazer algo idiota 2 vezes é uma filosofia. Hoje ele está com 81 anos. Os quadrinhos dos Air Pirates hoje são vendidos por 75 vezes o seu valor original. A Disney, nos anos seguintes, entrou com vários outros processos contra infratores, como uma creche que pintou personagens Disney em suas paredes. Em raras ocasiões, a Disney foi processada e perdeu. Um desses casos foi o criador do Marsupilami, uma história que eu já contei aqui no canal Freck e você pode conferir clicando aí. A principal fonte para esse vídeo foi esse livro aqui, The Pirates and the Mouse, de Bob Levin, e eu só pude comprar ele com a ajuda dos apoiadores do canal Freck. Muito obrigado a vocês. Um abraço e até uma próxima.